Bom, questão de ponto médio. Finalmente uma questão que imagino eu que deva ser fácil. Lembrando que eu tenho um ponto A, né? Um ponto B, e é, teoricamente, muito fácil descobrir as coordenadas desse ponto médio aqui. As coordenadas dele serão coordenada x. Para y é a mesma coisa, só que com y. Coordenada x desse ponto médio vai ser o quê? A coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B dividido por 2, tá? Para o y é a mesma coisa, só que com as coordenadas y. Vamos lá. Ele já me deu as coordenadas do ponto médio. Então, é como se esse ponto médio aqui, ó, valesse 3. É como se não. É, né? E o ponto B, poxa, ponto B é 4, 0. E o ponto A? O ponto A eu não sei. Vou chamar de A e B aqui, ó. Mas, pela fórmula do ponto médio, veja bem, como é que é essa coordenada x do ponto médio? É 3, ó. Significa que por essa fórmula aqui, ó, esse x é 3. A coordenada xa do ponto A eu estou chamando de A, eu não sei quem é. Mais a coordenada x do ponto B, que é 4. Quando eu divido por 2, eu tenho essa igualdade aí. Portanto, A mais 4 é igual, ó, A mais 4 é igual 2 vezes 3, tá? Produto dos meios pelos extremos. Propriedade aí quando a gente tem igualdade entre frações. A vai ser igual 6 menos 4, 2. Pronto, já descobri que o meu ponto A tem pelo menos a coordenada x igual a 2. Vamos descobrir a coordenada x, ó, a coordenada y desse ponto A. Mesma história, quando eu pego a coordenada B, y médio é o quê? Ó? Quando eu pego a coordenada B do ponto A, mais a coordenada B do ponto B, que é 0. Divido por 2, eu vou ter a coordenada y do ponto... Eu falei coordenada B, né? Mas é coordenada y, tá? Eu vou ter a coordenada y, que B aqui é y. Coordenada y do meu ponto médio, que também vale 3. Mesma história. E aqui, ó, cuidado aqui. Então, vai ficar B é igual B mais 0, 0 vezes 1, 1. B igual a 2 vezes 3, 6. Pronto, meu ponto A, 2, 6. Opa, que bom, uma questão rápida. Bem, vamos lá. Eu tentei desenhar aí o paralelogramo, tá? Ele deu as coordenadas. Não necessariamente a gente tem que desenhar o paralelogramo, mas fica meio difícil da gente saber qual lado é paralelo a qual lado, enfim. Tá? Eu percebo o seguinte, ó. Opa, aqui é o ponto D. C e D e BA são os lados menores. Aqui deve ser CB e AC. Só para a gente conseguir ver o paralelogramo. O que é um paralelogramo? É quase um retângulo com os lados deitados, por assim dizer. Tá? É um quadrilátero com os lados opostos paralelos. Bem, veja só. Temos algumas propriedades no paralelogramo que seria bom se lembrasse para facilitar justamente esse tipo de coisa. Primeiro, os lados opostos, eles são congruentes entre si. Então, esse lado maior aqui vai ter o mesmo tamanho do outro lado maior. Esse lado aqui vai ter o mesmo tamanho do lado menor. Tá? Os lados opostos, os lados paralelos, são congruentes entre si. Também tem uma certa congruência entre os ângulos. Ó. Esse ângulo aqui vai ter o mesmo tamanho desse. Esse aqui é outro ângulo, vai ter o mesmo tamanho desse ângulo oposto aqui. Tá? E por fim, o que mais vai nos interessar para essa questão? As diagonais são iguais? Não, elas não são iguais. Mas elas se cruzam no ponto médio. Então, se você sabe disso... Tá? As diagonais de todo paralelogramo se cruzam, se cortam no ponto médio. Se você sabe disso, essa questão evita um monte de dificuldade aí para vocês. Vocês não teriam que calcular esta reta e descobrir qual o ponto de interseção entre elas. Simplesmente você vai descobrir quem é que está formando a diagonal. Ó. Eu vou escolher aqui, por exemplo,
B e D. Eu sei que elas se cruzam, quando ela cruzar aqui com a diagonal CA, ela vai cortar no ponto médio. Então, qual é o ponto de interseção de suas diagonais? Basta calcular o ponto médio de DB, por exemplo. DB. Podia fazer ali o A e C. No mais difícil aí nessa questão é identificar quais são os pontos que eu tenho que considerar para saber a diagonal. Vamos lá. Ponto médio entre B e D. Ponto médio entre B e D. 2, 3. Menos 6, 5. O ponto médio, a coordenada x do ponto médio, ó, considerando as coordenadas x. Então, a coordenada x do ponto médio vai ser igual a coordenada x do ponto B mais a coordenada x do ponto D dividido por 2. 2 menos 6 menos 4 dividido por 2 menos 2. Coordenada y do ponto médio. Eu pego a coordenada y do ponto B mais a coordenada y do ponto D e divido por 2. 3 mais 5, 8, dividido por 2, 4. Portanto, as diagonais vão se cruzar no ponto menos 2, 4. Simples assim. Essa questão 8, pessoal, é mais uma questão que, se você sabe algumas propriedades, fica muito mais fácil. A gente já viu em uma questão que, se eu tenho um triângulo, tá? A, B e C, todo triângulo ele vai ter aqui, ó, suas medianas, respectiva a cada lado. E essas medianas, elas se encontram num ponto chamado baricentro, tá? Não são as únicas sevianas que se encontram, não. Você tem o encontro das alturas, você tem o encontro das bissetrizes, você tem o encontro das mediatrizes, que não é uma seviana, mas enfim, também tem. E você tem o encontro aí das medianas. As medianas, elas se encontram no baricentro, que a gente vai chamar de G, como ele está falando ali, ó, G. E por uma das questões que a gente viu, as coordenadas desse baricentro, para qualquer triângulo, você pode, por exemplo, a coordenada x desse baricentro. Você pode pegar a coordenada x do ponto A, somar com a coordenada x do ponto B, mais a coordenada x do ponto C e dividir por 3. Para a coordenada y é a mesma coisa, só que com as coordenadas y. Então, sabendo disso, nós temos o que ali, ó? A coordenada x do meu baricentro vai ser o quê? A coordenada x do ponto A mais a coordenada x do ponto B, por sinal é x, mais a coordenada x do ponto C, que é 5, dividido por 3. E isso vai dar a coordenada x do meu baricentro. Opa, só que ela é 2. Então, simplificando aqui, ó, 2 mais 5, 7, sobre 3, igual 2 sobre 1. Ó, produto dos meios pelos extremos, 7 mais x, igual 3 vezes 2, 6. X é igual a menos 1. O mesmo raciocínio para encontrar a coordenada y do meu baricentro. Eu pego a coordenada y do ponto A, mais a coordenada y do ponto B, mais a coordenada y do ponto C, divido por 3 e ela vai dar a coordenada y do meu baricentro. Coordenada y do baricentro é 3. Então, 9y, 9 mais y, na verdade, sobre 3 vai ser igual a 3. 9 mais y, 3 vezes 3, 9. Y é igual a 9 menos 9, 0. Mais 1. Que beleza. Questão 9. Para que os pontos do plano cartesiano de coordenadas, estão aí os pontos, estejam sobre uma mesma reta, é necessário e suficiente que... Bom, vou esquecer aí as alternativas por enquanto. E vou lembrar que, para que os pontos estejam sobre uma reta, eu preciso que o determinante formado pelas coordenadas dele dê igual a 0. Portanto, quando eu pego o ponto 1, 1, o ponto A2, 2B aqui, ó.
calculo o determinante, completando aqui a terceira coluna. Quando eu calculo esse determinante, se o determinante for igual a zero, esses pontos estão alinhados, estão sobre uma mesma reta. Tá? Vou calcular o determinante aqui. Vou fazer rápido. 2 mais 2 mais AB menos 4 mais B mais A. Isso tem que dar zero. Então, 2 mais 2, 4. AB menos 4 menos B menos A, ó. Tá? Cuidado com esse jogo de sinal aí. Tudo isso é igual a zero. 4 menos 4, zerou. Sobrou AB. Bom, sobrou AB menos B menos A igual a zero. Tá? Eu vou tentar colocar naquele formato lá. Ó. Eu tenho, todas elas têm AB isolado, então eu vou isolar o AB. Menos A passa para o lado de lá, menos B passa para o lado de lá. Pronto. É necessário e suficiente que AB seja igual a A mais B. AB seja igual a A mais B, alternativa B. Que beleza, vai dar tempo de fazer a última questão. Bem, pessoal, isso aqui é uma revisão, tá? Tem várias formas de fazer essa questão. Eu vou aproveitar que estamos na revisão, que já vimos as equações as equações da reta, e vou fazer de uma forma que eu acho mais conveniente, que é a que eu faria, tá? Ó, uma reta S passa pelos pontos A e B. Pronto. Eu vou pegar esses dois pontos e vou determinar uma reta. Outra reta R passa pelos pontos C e D. Vou pegar esses dois pontos e vou determinar a reta. Considerando essa informação, determine o ponto P que pertence à interseção das duas retas. Bom, só tem no plano, tá? No espaço temos outros casos, mas no plano. As retas podem ser paralelas, não tem ponto comum. As retas podem ser perpendiculares, tem apenas um ponto comum. E tem gente que considera um terceiro caso, quando as retas R e S são a mesma reta. Neste caso aí não me parece que elas sejam a mesma reta, tá? Então elas não vão ter ponto em comum nenhum, vão ter todos os pontos em comum, e aí a questão não faz muito sentido, ou vão ter apenas um ponto em comum. Pronto. No plano só temos essas três possibilidades aí. Lembrando que essa de as retas serem a mesma, a gente até desconsidera. Vamos lá. Em vez de fazer aquele determinante, eu vou pensar o seguinte, ó. Essa reta S, eu vou pensá-la como aquela equação reduzida da reta, que ela tem uma fórmula bem característica, que é aquela da função do primeiro grau, certo? Vou pensá-la da seguinte forma, e aí eu vou fazer por função do primeiro grau, tá bom? Para a gente lembrar, para já ir se adaptando. Por quê? Porque eu quero fazer assim. Tem várias formas de fazer, não sei nem se é a mais fácil, mas eu vou fazer por essa, porque é a que eu gosto. Vamos lá. Essa reta aqui, ó, que é a equação da reta S, que ainda não está nem um pouco pronta, eu sei que ela passa pelo ponto A. Ela passa por esse ponto. Ou seja, quando x é 1 e eu resolvo essa equação, o y também é 1. Então, ó, quando eu multiplicar aquele A pelo x, só que o x é 1, e somar com o B, vai dar y igual a 1, certo? Eu terei que A vezes 1A, mais B igual a 1. Pronto, guarda isso. Para essa mesma reta S, ela também passa pelo ponto menos 2, 4. Significa o quê? Quando x é menos 2 e eu faço as contas, o y é 4. 4, é isso mesmo. Então, para esta equação aqui, ó, eu vou ter o quê? Eu vou ter um A, que eu não sei quem é esse coeficiente ainda, que multiplica o x no valor de menos 2,
mais um b, que eu ainda não sei quem é. Quando eu faço toda essa conta para x igual a menos 2, o y tem que ser 4, porque essa reta passa pelo ponto menos 2, 4. Então, resolvendo aqui, ó, a vezes menos 2a, mais b igual a 4. Pronto. Agora eu tenho duas equações, ó. Eu tenho um sistema. A mais b é igual a 1. Menos 2a mais b é igual a 4. Esses de reta, lembrando que vocês podem fazer da forma que acharem melhor. Existem várias formas de resolver sistema de equação, mas esses de reta, de função do primeiro grau, é bem fácil. Ó. Eu vou pegar essa primeira e subtrair a segunda. Ó. A menos 2a vai ficar 3a. B menos b, 0. 1 menos 4, menos 3. A é igual a menos 1. Eu achei o valor de A. Pronto. Achei o valor de A, já que eu isolei o A, eu substituo em qualquer uma das outras que eu quiser. Eu vou pegar esta primeira aqui, ó, e vou substituir o valor de A. Porque eu tenho que A mais B é igual a 1. Só que A eu acabei de descobrir que vale menos 1. Então, menos 1 mais B igual a 1. B é igual a 2. Portanto, minha reta S, a equação dela é y igual. Qual o valor de A? Menos 1. Então, menos 1 vezes x, menos x. Mais B, que vale 2. Esta aqui é a equação para a minha reta S. Gente, vou fazer a mesma coisa para a reta R, tá? Eu desligaria o vídeo aqui, mas vou fazer vagarosamente. O vídeo vai ficar longo, mas pode ser que algumas pessoas gostem dessa forma aí. Vamos lá. Mesma coisa, ó. A reta R, que vai ter uma cara. Aqui seria uma outra letra, né? Seria CX mais D. Essa é a equação da minha reta R, tá bom? Mas eu não preciso fazer isso porque eu só quero achar a equação da reta. Então, eu vou dizer que a equação da minha reta R vai ser, ó, y é igual. Também vou chamar de AX mais B. Tá? É a equação da reta R, na verdade. Pronto. Ali eu tinha me confundido, tinha colocado um R no lugar do Y, mas enfim. Vou fazer a mesma ideia, tá? Ó, quando eu substituo, ela passa pelos pontos C e D. Quando eu substituo x por 1, então eu faço A vezes x mais B tem que passar por y igual a 3. Pronto, tá aí minha primeira equação. Quando eu substituo x por menos 2, vai ficar menos 2a mais b tem que passar pelo y igual a menos 6. Vou descobrir aqui a equação da reta. Ó. Mesmo raciocínio. Vou pegar a primeira, subtrair a segunda. Então, a primeira menos a segunda. A menos 2a, 3a. B menos b, nada. 3 menos 6, 9. Neste caso aqui, o A é 3. Se o A é 3, eu vou ter o quê? Ó? A é 3 mais B igual a 3. Portanto, B é igual a 0. Qual vai ser a equação da minha reta R? Pelo que eu acabei de calcular, a equação da minha reta R vai ser A é igual a 3, 3A mais B. B é 0, tá? Pronto. Esta é a equação da minha reta R. E ele pediu para você determinar o ponto em que essas duas equações... Opa, desculpa. Ah, é 3. Então, é 3x. 3x. E ele pediu para você determinar o ponto em que essas duas retas são o quê? São iguais. Significa que eu tenho uma reta R, tá? E uma reta S, que elas são iguais. Então, eu vou pegar esta parte aqui, uma forma de fazer é essa. Ó. Vou descobrir primeiro os valores de x. Por quê? Porque se essas retas são iguais, eu estou procurando o ponto que seja igual, tá? Então, o ponto y vai ter a mesma coordenada. Eu vou ter que, em algum momento, menos x mais 2 é igual a 3x, que são as equações dessa reta aí. Ó.
menos x mais 2 é igual a 3x. Vou passar esse x para o lado de lá. Então, vai ficar, o 2 permanece aqui, vai ficar 4x. Portanto, x, 2 é igual a 4x. Vou pegar esse 4 que está aqui me incomodando e passar para o outro lado dividindo. Vai ficar 2 sobre 4 é igual a x. Portanto, x, simplificando ali, igual a 1 sobre 2. Pessoal, eu tenho a reta S e tenho a reta R. Elas têm um ponto em comum. Tá? Eu acabei de ver que a coordenada desse ponto é 1 sobre 2. O valor de x. O valor de x. Eu pego esse valor de x, que pertence às duas retas, substituo em qualquer uma delas, já que o ponto vai pertencer às duas, tá? O ponto P vai pertencer às duas, e acho o valor de x. Para mim, está mais fácil usar a equação da reta R, que é essa aqui, ó. Portanto, y vai ser 3. Qual o valor de x que eu achei? Que pertence às duas? 1 sobre 2. E y vai ser igual a 3 sobre 2. Qual que é o maldito ponto P que a gente estava procurando? 1 sobre 2. 3 sobre 2. Que beleza!